foi registrado em ata e em vídeo que você afirmou que Santa Catarina vai virar um grande favelão, caso não restrinja o fluxo migratório proveniente do norte e no nordeste, chegando a qualificar o estado do Pará como um lixo. Seu partido mentiu, Matheus? Sim. Seu partido mentiu. Você vai recorrer e isso não existiu. Não. Essa fala não existiu. Não. Se as pessoas agora forem buscar essa fala na internet, ela não existe. Não existe. O que foi que você disse efetivamente? Eu falei que se Santa Catarina não... Ó, vamos lá, vamos olhar muito bem aquilo que tá dito aqui, que você acabou de recitar. Que Santa Catarina vai virar um grande favelão se a gente não controlar o fluxo migratório do norte e do nordeste. Eu nunca disse isso. Eu disse que Santa Catarina vai virar um grande favelão se a gente não conseguir ter um controle sobre esse fluxo migratório, ponto. Até porque a maior parcela de imigrantes que a gente tem para Santa Catarina continua sendo paranaenses, paulistas e gaúchos. Continua sendo. Agora, o que tem de novo nesse censo migratório? É que antes os estados do norte e do nordeste eles não apareciam. E aí o Pará, que ele nem aparecia no top 10, ele direto foi para a 4ª posição, né? Então tá tendo um novo fluxo migratório vindo do norte e do nordeste. Agora, em nenhum momento eu disse que a gente tem que controlar o fluxo migratório do norte e do nordeste. Eu disse que a gente tinha que ter um controle migratório, apenas. Senão, a gente ia virar um grande favelão. E é o que tá acontecendo. Santa Catarina, do censo de 2010 pro censo de 2022, aumentou em 44% o número de favelas. E a gente tá falando do estado que possivelmente tem a máquina pública mais organizada do país. Tem os serviços públicos que são prestados e organizados da maneira mais eficiente do país. E mesmo assim é um estado que aumentou em 44% o nível a quantidade de favelas, de pessoas morando em favelas. Isso demonstra o ponto de que, mesmo em Santa Catarina, que a gente tem uma gestão pública um pouquinho melhor do que no resto do Brasil, ainda assim a gente não tá dando conta de conter a favelização. E isso é horrível. E se continuar com o seu projeto, vai continuar não dando conta da favelização, porque o seu projeto não resolve a favelização. Eu concordo. Concordo. Agora, eu acho que é um recurso a mais que a gente tem pra conter a favelização. Ponto. Mas a favelização que já existe, e, repito, tem uma questão de capacidade de gestão que a enorme parte... Eu trabalho no Brasil inteiro. A enorme parte, eu diria que 95% dos municípios brasileiros não tem capacidade de gestão para executar algo desta forma. E mais, isso aqui é absolutamente, é muito fácil de fraudar. Como se frauda, por exemplo, a questão do Airbnb em Nova York, que foi proibido. Não, beleza, olha só, por exemplo... E aí, se alguém conseguir um certificado qualquer que tá na casa de alguém... Beleza, ela pode morar. Só, você criou o custo, você não resolveu o problema, mas você conseguiu criar sua peça de comunicação, entende? A gente tá tendo vários exemplos de fraude no cadastro único pra ter a concessão do Bolsa Família. Vão acabar com o Bolsa Família? Não, tem que trabalhar em cima disso. A questão não é essa. A questão é que gera uma questão que é muito simples. Não é simples fraudar o Bolsa Família. Isso aqui, uma declaração de alguém que tem qualquer casa em um lugar. Como é que você as sabe pessoas se vão passar a vender isso. Da forma como isso vai ser feito? As pessoas vão vender isso porque o que você tem de vida eu tenho de tempo profissional, Matheus. Eu já rodei o Brasil inteiro. Mas aí é uma falácia. Não é uma falácia. Eu já morei em várias cidades do Brasil. Eu já rodei aqui. Eu sei como é que funciona. Eu já trabalhei em 2 prefeituras. Eu já tive 2 empregos públicos. Você fez gestão pública, eu fiz gestão pública. Eu tô te falando. A gestão pública brasileira não tem capacidade para isso. O ponto que você tá colocando aqui é muito simples de fraudar. É extremamente simples de fraudar, não resolve o problema e só aumenta o custo. E o que isso te serve no final de tudo, Matheus, é para você fazer um discurso ou uma peça de comunicação contra o acordo federativo. Você tá se chamando de xenofóbico? Não, mas é o que a então mídia tá falar. Falando. Não, tá, mas aí é a mídia. Não, eu não sou a mídia. Obrigado. Eu não sou a mídia. Meu nome é Paulo. Obrigado por meu não nome é Paulo. ter meu nome é Paulo. Se eu quiser te chamar de xenofóbico, eu vou te chamar de xenofóbico. Beleza, então. Eu ainda não fiz isso. Ainda que você dizer que o Pará é um lixo, é xenofóbico. Se você queria ser chamado de xenofóbico, se você fez toda essa armação pra conseguir o corte, eu te chamando de xenofóbico, pra ser mais uma pessoa te chamando de xenofóbico, a sua fala sobre o Pará é extremamente xenofóbica. A sua fala que, mesmo sabendo que a maior parte do fluxo de pessoas que vem do Rio Grande do Sul
que vem de estados do sul, que vem de São Paulo, que vem do Rio de Janeiro, que vem de outros lugares, e não vem de forma majoritária do norte e do nordeste, ao atribuir o problema ao norte e ao nordeste, você está sendo xenofóbico. Eu nunca fiz isso. Tá bom, você tá negando e aí depois você vai mostrar para os seus seguidores que você não fez. Eu nunca atribuí o problema. A sua fala é xenofóbica. Quando você fala que o Pará é um lixo, é xenofóbico. Você já disse que falou que o Pará é um lixo. Você negou que o Pará é um lixo? No mesmo vídeo. Você negou essa fala? Não neguei. Xenofóbico. Não neguei. Então você tá concordando com a mídia aí, velho. Parabéns. Você falou, olha, não sou a mídia. Aí você fala, você e olha, você quer forçar algo pra que você quer que saia da minha boca. Você quer que eu te chame xenofóbico? Você foi xenofóbico quando você disse que o Pará é um lixo. Pronto, você tem o corte que você queria pra rede social. Cara, eu não queria corte nenhum. Eu queria saber qual que é a sua opinião. É simplesmente isso. Eu falei que o Pará era um lixo. E nessa mesma fala eu falei, não estou falando... Eu disse, o Pará é um lixo. Obviamente não estou falando dos paraenses, e sim da forma como o estado é governado e foi destruído pelos governadores de lá. Você sabe muito bem que o Pará é governado pelo Helder Barbalho e pela família Barbalho há mais de 40 anos. Aliás, desde a década de 60 é governado por essa família. E a gente tá falando de um estado onde a sua capital é 57% favelizada. É a capital mais favelizada do país. 57% da capital de Belém é favelizada. E eu falei justamente sobre todas essas questões porque militantes do MBL de lá vieram me falar, olha, eu moro aqui nessa região favelizada com os ribeirinhos, e os ribeirinhos eles têm os ganha-pão, o ganha-pão dele com o rio aqui, mas o rio dele tá cheio de merda, porque não tem saneamento básico, porque a gente mora na favela. E nada é resolvido, e a gente fica... E eu utilizei desse projeto justamente para denunciar essa lógica da política brasileira de manter os estados do Norte e do Nordeste na pobreza, que é pela distribuição do fundo de participação dos municípios ou do fundo de participação dos estados, os programas de federais que vão que tem um foco muito maior no Norte e no Nordeste e que nunca resolveram o problema. Mateus, sua peça de comunicação também não resolve o problema do Norte e do Nordeste. Não resolve em nada o problema do Norte e do Nordeste. A minha família fugiu da seca do Ceará na década de 40 e 50. A sua fala hoje impediria a minha família de sair do Ceará, porque não tinha onde ficar no Rio de Janeiro. E aí eu talvez sequer estivesse vivo aqui para estar debatendo com você, se a sua lei estivesse aprovada da maneira que ela está colocada. É isso que você está fazendo. Então você não está resolvendo de nenhuma forma nem o problema de Santa Catarina, nem o problema do Norte e do Nordeste. A única coisa que você está fazendo é criando uma comunicação baseada num problema muito sério brasileiro, do que, do meu ponto de vista, é um desserviço para a gestão pública brasileira, porque gera um custo e uma burocracia que não resolvem o problema. A sua intenção, ela é ótima, ela é a mesma intenção que a minha. Agora, você sabe, você já reconheceu o que é que, de fato, resolve o problema. E a sua indicação legislativa não está indo para resolver o problema. A sua indicação legislativa está indo para, inclusive, aproveitar-se de um sentimento xenofóbico para crescer e possivelmente virar deputado federal ou estadual no ano que vem. Com base em que você diz isso? Eu estou afirmando a minha impressão. Que eu tô querendo incentivar a xenofobia para gerar Você está se aproveitando de um sentimento xenofóbico para crescer a sua carreira política. Sim, cara, é isso que eu tô afirmando. Não, eu acabei de no início do debate, eu te tracei uma linha de como que eu cheguei nesse diagnóstico. O storytelling tá ótimo. Uma questão de... Cara, eu consigo trazer as pessoas aqui pra te confirmar, se você quiser. Não, mesmo que a história seja verdade, eu não tô duvidando da história. Porque eu estou dizendo que, do meu ponto de vista, você tem aqui uma peça de comunicação. Você não tem um projeto de lei. Porque você é vereador, você não é deputado federal. E daí? E o seu projeto é inconstitucional e tem vice de iniciativa. Não, e daí? E por que tem vice de iniciativa que quem vai propor é um deputado federal? Porque você é um vereador, Mas você está falando dos problemas de Joinville. Eu estou falando dos problemas de Joinville. Eu estou falando dos problemas de Joinville. Eu tô vendo o hospital regional ficar superlotado. Eu tô vendo o congestionamento aumentar. E isso não vai resolver o problema do hospital. Eu tô vendo o estado de Santa Catarina aumentar em 44% seu nível de favelização. Só que você votou a favor do PL 127 de 2025
que é parte da reforma administrativa, você sabe que isso prova o meu ponto, né? Você sabe que isso prova o meu ponto, aumenta o custo da gestão pública de Joinville. Você sabe que isso prova o meu ponto, né? Porque justamente pra gente conseguir ter um serviço... contra o processo de aumento da máquina pública? Claro, você votou a favor do aumento de salário? Claro que não. Em que momento eu disse isso? Então você é a favor do inchaço da máquina pública? Não, eu sou a favor de ter um Estado decente pra atender o nível de serviço público que a gente precisa pra aquela cidade. Eu não vou ficar com um discurso fácil aqui de que a gente, o Estado mínimo, a gente tem que sempre reduzir o Estado. Bom. É claro que não, velho. É claro que não. Eu nunca trouxe esse argumento aqui pra mesa. Então, sim, Joinville é uma das cidades que mais está crescendo em termos proporcionais no Brasil inteiro. Então, é claro que a gente tem que ter uma reforma administrativa que vai aumentar o serviço público, que é justamente isso que eu tô falando. A gente tem que ter capacidade de aumentar o setor público pra conseguir pra conseguir fazer com que esse crescimento populacional seja de maneira ordenada. Até porque quem é que vai educar o filho do migrante? Quem é que vai atender o migrante ali quem é que vai atender o migrante na UBS, na UPA? Quem é que vai gerir toda esses serviços públicos que estão sendo prestados? É a prefeitura. Logo, é óbvio que a gente tem que ter um aumento da máquina pública eficiente, e é isso que a gente debateu no projeto 127, que era da reforma administrativa que você está trazendo, para aumentar a máquina pública de maneira eficiente, para poder justamente prestar um bom serviço público, não só para o joinvilense que já mora ali, mas para o migrante que está vindo. Porque esse é o meu ponto, cara. O recurso de controle migratório que eu tô propondo é um dos recursos, e óbvio que a gente tem que falar de política habitacional, e óbvio que a gente tem que falar de boa gestão na saúde pública, de uma boa gestão na segurança pública, e isso a gente faz ao longo do mandato, é isso que eu faço como vereador, eu fiscalizo a forma como a prefeitura tá exercendo o serviço, tá executando o serviço municipal, eu proponho novas formas de fazer com que esse serviço seja prestado de maneira mais eficiente, mas eu tô vendo que tudo isso não tá sendo suficiente. E aí eu tô simplesmente jogando no debate nacional uma outra possibilidade, um outro recurso que todos os municípios do Brasil podem ter, que é um recurso de registro habitacional para que esse controle, para que esse fluxo migratório seja ordenado. Enfim, a gente vai ficar repetindo isso aqui Você, enfim. numa